Se existe um time que é ideal para o Colossal enfrentar nesse momento, para espantar a má fase de vez, é o Vasco da Gama. Um time que está passando por uma fase terrível no Campeonato Brasileiro, está sem técnico, quem está comandando o clube é um técnico interino, o time está num jejum de vitórias há muito tempo, né? Brigas internas, o dono do clube está envolvida em várias polêmicas aí, né? A SAF do clube, brigas de jogadores nos bastidores. Você vai saber de tudo isso, todos os detalhes do clube Vasco, próximo adversário do Vitória neste domingo. O Vasco está em crise e é o melhor adversário para o Vitória espantar de vez essa má fase. Mas antes eu preciso me apresentar, né? Para você que não me conhece, que caiu de paraquedas aqui, está pela primeira vez aqui no nosso canal, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Lúcio, essa casa é sua casa também, tá? Sintam-se à vontade. E antes da gente ir para o conteúdo, eu gostaria de pedir também uma moral de você. Por favor, fortaleça este vídeo com seu like, faça parte da nossa família, se inscrevendo no canal e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo como esse. E dito todas essas coisas importantes, sem mais delongas, depois da intro, é claro, vamos pro vídeo. Bom, Colossal, neste vídeo eu vou dar uma de detetive e vamos saber, né, como é que tá o nosso próximo adversário, o Vasco da Gama, porque tem muita gente aí, muito torcedor do Vitória, né, que se diz que está otimista com tudo que está acontecendo. Eu não estou dizendo que não tem que estar otimista, tem que acreditar, já fiz até um vídeo falando sobre isso, mas é claro que tudo que vem feito até agora não está agradando o torcedor e a gente tem que trazer a realidade aqui para vocês. Eu achei alguns comentários, né, de algumas pessoas falando que o Vitória enfrentou equipes da parte de cima da tabela e por isso está com essa sequência aí de derrotas, de resultados ruins, e que agora essa sequência vai ser boa porque vai pegar times que estão na parte de baixo da tabela. Pronto. Espero que essas pessoas que comentaram isso, que estão pensando dessa forma, estejam certas, mas a gente não pode pensar pequeno dessa forma. Estamos no Campeonato Brasileiro, onde todo jogo é perigoso, do líder ao lanterna da competição. E pensando nisso também, vamos ver os detalhes do Vasco da Gama, próximo adversário do Vitória. Veja só as notícias. Um time que tem lutado contra o rebaixamento nos últimos anos, esse é mais um início de Brasileirão preocupante. O Vasco perdeu 4 das 5 primeiras partidas. E, por enquanto, segue com o interino Rafael Paiva no comando. A demora para contratar um treinador se repete pelo 3º ano seguido. Em 2022, Maurício Souza foi demitido em julho e Jorginho só assumiu o cargo um mês e meio depois, quando a 777 já tinha o controle do futebol do clube. Com o acesso para a Série A, a SAF do Vasco optou por um novo nome para 2023 e trouxe Maurício Barbieri. Ele foi demitido em junho e Ramon Dias só estreou um mês depois. Já se passaram 11 dias desde a saída de Ramon e as dúvidas continuam, dentro e fora de campo. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito competitivo, né? Muito difícil de se jogar e a gente tem que trabalhar, não tem o que fazer. O problema é que nem o próprio Rafael Paiva, técnico interino do Vasco, sabe se é ele que vai comandar esse trabalho. O próximo compromisso do time é só no domingo contra o Vitória. E até lá, segue a busca por um novo treinador. Se eu chegar no próximo jogo, a gente tem uma semana inteira, né? Que a gente não teve até agora, pra gente tentar evoluir, pra gente tentar melhorar, pra gente buscar logo essa vitória. Agora você vai ficar sabendo de um pouco das polêmicas, né, de que tá por cima de toda essa crise que tá vivendo o Vasco. Vamos lá que Lino, comentarista do Sport TV, vai falar pra gente. Veja só. Acho que o Vasco mira algumas experiências de clubes que trocaram de técnico e conseguiram melhorar rapidamente, que é o caso do Galo, é o caso do São Paulo, e se apega a essa esperança, né, de trazer um treinador e ter uma melhora rápida. Porque até aqui, assim, a temporada, mais do que o campeonato, a temporada do Vasco, ela dá sinais de que o Vasco não terá um campeonato mais tranquilo do que teve no ano passado, quando escapou na última rodada.
E aí, se a gente falava de perspectivas muito boas para o Atlético, a gente fica se perguntando sobre as perspectivas do Vasco, né? Com a 777 envolvida em vários processos pelo mundo e vários problemas muito mais graves do que a situação do Vasco para resolver. Ou seja, o dono da empresa está focado nos próprios problemas. Talvez o Vasco, nessa hierarquia de problemas, seja o menor problema da 777. E a partir daí, como é que você constrói algum tipo de pressão? A pressão que o torcedor pode fazer é a que mais prejudica do que ajuda o Vasco, que é pressionar jogador, que é daqui a pouco se manifestar em estádio e criar problemas, né, de mando de campo, que é problemas de disciplina, uma série de coisas que podem punir o Vasco um pouco mais adiante. Então o Vasco está meio amarrado nesse processo todo, sem perspectiva. Ou os caras se resolvem ali dentro, ou esperar que 777 daqui a pouco tire da cartola alguma coisa. É difícil de você imaginar. A firma está em crise, cara. É difícil de se achar soluções tão fáceis. Você tá pensando que acabou? Não acaba por aí, não. Um setorista do Vasco contou detalhes de umas brigas internas aí que rola, que, segundo ele, o capitão do Vasco é odiado por grande parte dos jogadores aí. Ele contou detalhes que rolou até agressão desse capitão aí com o jogador da base. Olha só a situação. Acredita não? Veja então. Que não a situação de Gary Medel no Vasco. Hoje, nesta terça-feira, trouxemos com exclusividade a notícia de que um dos principais jogadores do clube, o chileno, vive com problemas de relacionamento, sofre rejeição de boa parte do elenco. Ele que foi contratado no ano passado foi peça importantíssima na campanha da fuga do rebaixamento em 2023. Foi para o banco de reservas e não atuou um minuto sequer nos 2 últimos jogos do Vasco em 2024, contra Fortaleza e Atlético Paranaense. A ida do Medel para o banco coincide com a saída do Ramon Dias no Vasco. Para o Ramon Dias, o Medel sempre foi um homem de confiança, tanto é que é do técnico argentino que o chileno recebe a braçadeira de capitão, sempre foi uma peça fundamental, era Medel e mais 10 na equipe do Vasco, mas com a saída dele o Medel perde um pouco de espaço e agora vive uma situação indefinida. O contrato dele vai até o final do ano, a gente não sabe o que vai acontecer, mas nesse momento o mais provável é que ele não renove. Então o que a gente trouxe nessa notícia aqui no GE são alguns casos de desgaste do Medel com o elenco do Vasco. Muitos jogadores e até funcionários veem nele uma figura arrogante, uma figura segregadora, que não condiz com a imagem de um capitão, né, que deveria ser aquele cara que une, que agrega. Eles veem essa figura mais segregadora do Medel, e isso se dá por uma porção de episódios. Eu citei um em específico que se deu em janeiro, na partida do Vasco contra o Nova Iguaçu em Uberlândia. Durante a concentração ali no dia do jogo, o Medel estava no elevador e o Cauã Paixão, atacante de 19 anos, cria do Vasco, entra no elevador mexendo no celular e acaba, no momento, não cumprimenta ninguém. O Medel não gosta da postura e agride ele com um tapa no pescoço. Eles começam a discutir, o Medel agride o jovem jogador novamente, e eles chegam a trocar socos, precisam ser separados por quem estava ali, funcionários e jogadores dentro do elevador. Bom, dá para dizer que esse foi o episódio que deteriorou de vez a relação do Medel com os outros jogadores do Vasco, a maioria dos jogadores. O Medel é muito amigo de alguns gringos, ele é muito colado com o Galdames, com o Puma, mas o restante dos jogadores considerou essa atitude do Medel com o Paixão completamente exagerada, ainda mais vindo de um dos líderes do elenco. Colossal, depois de tudo isso aí que a gente viu, com certeza o Vasco é o adversário ideal aí pro Colossal espantar essa má fase aí. O Vitória tem por obrigação vencer um time que está pior que ele. Eu não digo nem na tabela, mas eu digo em questão de tudo. O Vitória não tá nessa crise terrível que vive o Vasco, né? Tantas polêmicas. Vitória talvez esteja numa crise no futebol, num momento ruim. Mas o ambiente do Vitória ainda não tá tão ruim quanto o do Vasco. Então, sem sombra de dúvidas, eu acho que esse é o jogo ideal para o Vitória vencer, voltar aos caminhos das vitórias e a gente poder, consequentemente, ganhar uma confiança aí no decorrer do campeonato, né? Mas e você, Colossal? O que é que você acha a respeito de tudo isso que foi relatado aí, que foi visto por você neste vídeo? Eu quero saber a sua opinião. Este é o seu momento de participar. Por favor,
Deixa a sua opinião aqui, porque este vídeo tá acabando imagens, mas vai continuar aqui embaixo nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade não. Tamo junto. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu, Colossais!